Alunos do segundo ano do ensino médio e do EJA, da Escola Estadual Pedro Tax. Sou a professora Valdirene, e vou iniciar agora uma aula sobre reprodução de vírus, mais especificamente do vírus Covid-19. Nas aulas anteriores, nós já estávamos falando sobre citologia, que é o estudo das células, e nós também conversamos com relação ao vírus, né? Os vírus, eles não são considerados seres vivos, propriamente dito, porque eles não apresentam uma estrutura celular completa, como aquelas que nós já estudamos, que acontece no reino Monera, nas bactérias, no reino protista, protozoários, nos fungos, animais e vegetais. Então, por que eles não são considerados uma célula propriamente dita? Porque os vírus, eles são parasitas de outras células. Eles só têm cápsula, material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, e com isso eles precisam infectar um outro ser vivo para se reproduzir, tá? Então, por isso, eles não são considerados seres vivos, além de não apresentar nenhuma atividade metabólica. O que é isso? Quando esse vírus está na maçaneta da porta, ele não respira, ele não se reproduz, ele não tem nenhuma atividade de vida. É como se ele estivesse morto. A partir do momento que você põe a mão na maçaneta, põe a mão na sua boca, esse vírus pode infectar você, porque ele vai entrar no seu organismo, vai passar a barreira da célula e infectar essa célula. Aí lá dentro da célula a gente vai ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Eles não apresentam organelas celulares, tá? Não apresentam nenhuma atividade metabólica. Bom, aqui eu tenho exemplos de alguns vírus que são comuns aí. O Zika vírus, vocês estão vendo que ele é uma estrutura um pouco semelhante, né? Ali atrás existem células sanguíneas, que são as hemácias, que nós vamos estudar posteriormente. Aqui do lado tem um vírus do mosaico do tabaco, que ataca plantas, principalmente aquela planta que faz o fumo do tabaco. Ficam uns pontinhos branquinhos, né? Então, esses pontinhos brancos são aglomerados de fungos que atacam vegetais. Tá vendo que esse vírus tem uma estrutura bem diferente desses outros aqui, que atacam essas células humanas. Do lado, a gente tem um vírus muito famoso, que é um bacteriófago. Parece uma nave espacial, né? Esse vírus, ele é muito pequeno e ele infecta bactérias, tá? Ele tem ali, olha, uma cápsula, que é a cabeça. Nessa cabeça ele tem um DNA, que é o material genético, e proteína. Uma bainha contráctil e uma cauda. E isso, o vírus, ele vai acoplar na cabeça, na cabeça da bactéria, né, na célula bacteriana, e ele vai injetar um material genético. E aí vai acontecer muito parecido com o que a gente vai ver com o coronavírus. Aqui nós temos um vírus HIV, um modelo, também um vírus muito simples, com um envelope, um capsídeo, as proteínas, né, glicoproteínas, que são proteínas de açúcar, que contêm açúcar, e enzimas que tem dentro do vírus. O coronavírus, que é o bem famoso aí, o Covid-19, e o vírus influenza, que é o vírus que provoca a gripe. Lembrando que nós já conversamos sobre isso, o vírus influenza, assim como o vírus HIV, o vírus da dengue, são vírus que apresentam uma alta capacidade de mutação. Então, existem muitos vírus da gripe, mais de 100. Alguns mais graves, outros menos graves. HIV também, já existem vários tipos de HIV, por isso que é muito difícil produzir uma vacina eficaz. Vírus da dengue também já existem várias cepas diferentes, e o novo coronavírus, que é o Covid-19, já apresentam cepas um pouco diferentes, não tão distintas ainda. Então, ainda é possível produzir uma vacina para esse vírus. E aqui vamos ver como o coronavírus se reproduz, e isso serve também para qualquer outro tipo de vírus. O modo de reprodução é bastante parecido, tá? Então, voltando a falar que o vírus, ele não é uma célula, ele é um fragmento, tá? Que dentro desse fragmento de proteína tem o material genético.
E como ele é um parasita intracelular, ele só consegue se reproduzir dentro de uma nova célula. Os vírus são provavelmente os seres vivos mais antigos do nosso planeta, tá? Bom, então esse vírus ele vai, a partir do momento que ele entrou dentro do seu organismo, no caso aqui, ele entrou pela boca, pelo olho, pelas narinas, ele vai entrar no seu organismo, ele vai ultrapassar a barreira digestiva e vai cair na sua corrente sanguínea, tá? A partir daí, esse vírus ele vai se acoplar às células e vai começar a se reproduzir. Então, ele gruda na membrana plasmática da célula, tá? Aqui no caso, a célula humana. Esse vírus ele tem receptores que são chamados de ACE2, onde esse receptor vai se encaixar em um receptor que também existe na célula humana. Então, o vírus ele engana a célula humana para poder entrar. Ele vai entrar, ele vai injetar, na verdade, o seu material genético dentro desta célula, tá? E aí, a partir disso, a célula humana entende que esse material genético, que no caso do Covid-19 é o RNA, e aí a nossa célula confunde o vírus do Covid com o nosso RNA. E aí ele começa a se juntar e produzir novos vírus dentro da nossa célula, tá? Então, olha só, todos os componentes se agrupam e vão formar novos vírus. Esses vírus, a partir do momento que eles juntam com o nosso RNA, eles formam novamente um capsídeo, uma cápsula, vocês estão vendo vários aqui, e aí eles rompem a membrana plasmática da célula, isso é chamado de lise, o rompimento da célula, isso mata essa célula humana, e aí vão sair mais de 100 mil vírus em várias células que forem invadidas, tá? Então, cada vírus pode criar entre 10 e 100 mil cópias de novos vírus. E aí você imagina, né? Se isso ele faz em uma única célula, ele vai sair, vão sair 10 mil, 20, 30 mil cópias de vírus que vão invadir 10, 20 mil células do nosso corpo. Então, a cada momento, esses vírus vão aumentando. Conforme aumenta o número de vírus, os sintomas vão começar a aparecer, tá? E aí a gravidade vai ser maior. O que pode acontecer? O nosso corpo, se ele não conseguir produzir anticorpos para matar esses vírus, a doença pode complicar bastante, tá? Então, a partir disso aqui, existe uma ativação do sistema imunológico para produzir anticorpos, que seria uma vacina nossa, que o nosso próprio corpo produz, tá? Se o nosso corpo não consegue fazer isso a tempo, então aquelas pessoas que pegam Covid e saram, né? E ficam boas sem uma intervenção maior, elas criaram anticorpos, tá? Se a pessoa, vamos supor, quando acabar essa pandemia, muita gente não vai ter pego essa doença ainda, né? E aí criou-se uma vacina, essa vacina vai atuar como se fosse o vírus no seu corpo. O grande problema é que algumas pessoas desenvolvem uma forma mais grave da doença e aí não dá tempo do corpo reagir e produzir anticorpos suficientes para matar esses milhares de vírus aí que são formados, tá? Bom, aqui eu coloquei que eu achei interessante vocês saberem como é que o sabão atua para matar o vírus, né? Então, como eu já falei lá em cima, o coronavírus, o Covid-19, ele tem uma capa, né? Uma capa e ele que tem gordura, tá? Que é lipídio. O sabão, ele é feito para quebrar as membranas do lipídio. Então, quando você tem uma panela cheia de gordura, essa panela está cheia de lipídios. O detergente, o sabão, ele vai quebrar as moléculas do sabão, da gordura. E aí a gordura se desfaz, tá? A mesma coisa acontece quando você lava as mãos. Sua mão está engordurada, vai quebrar as membranas da gordura, dos lipídios, e esse sabão se dissolve. O sabão dissolve o lipídio, tá? No caso do Covid-19, como ele é um vírus, mesmo sendo microscópio, mas ele é feito de gordura na sua parte exterior,
o sabão vai romper essa membrana. Então, olha só. O vírus está envolvido em uma membrana lipídica de gordura que protege o seu material genético. Essas proteínas que eu já falei, elas vão ajudar na infecção, tá? E embaixo eu tenho aqui as moléculas de sabão. Essa molécula de sabão, ela tem uma coisa que a gente chama de cabeça hidrofágica. Essa cabeça hidrofágica vai interagir com a água e vai interagir com a gordura do Covid, certo? E aí elas vão se conectar e vão romper a membrana. E aí a gente mata o vírus, certo? E aqui por último, mostrando a estrutura do DNA e do RNA. O DNA é o material genético que existe em todas as nossas células, tá? Então, lá no núcleo da célula que vocês já estudaram, nós temos o material genético, que é o DNA, e também o RNA. O RNA, ele é metade de um DNA, tá? No caso ali do vírus, ele vai precisar se juntar e formar um material genético próprio, tá? Em próximas aulas, principalmente os alunos do ensino médio, a gente vai falar bastante sobre o DNA e sobre o RNA, ok? Depois aqui vai ter uma atividadezinha, tá? Onde vocês vão fazer um resumo, né? Transformar esses esquemas em um resumo no caderno de vocês. Depois, já conversamos, eu expliquei aqui, né, como ocorre a transmissão desses vírus, quais são as medidas de prevenção, principais sintomas, tá? Isso está sendo muito falado na televisão, prestem atenção nos noticiários, a televisão ela tá aí para ser usada de uma maneira sábia. Então, se aquelas mensagens que ficam falando muito de morte, que a mídia tem que falar disso também, né? Se isso te incomoda, não assista. Mas a mídia tem essa função de passar a informação. Nós estamos numa fase muito crítica da doença. Se cuidem, tá? Essa é uma fase muito perigosa. Tem muita gente morrendo com essa doença. Eu tenho parentes que estão doentes, eu tenho um tio que está internado. Tem uma conhecida minha de uma escola que faleceu. Já conheço outras pessoas que faleceram com esse vírus. Tenho vizinha que faleceu com esse vírus. Então, não é brincadeira. Se cuidem. E por último, tentem produzir um texto de como está sendo esse período de pandemia para você. Tá ok? Então, tenha um ótimo dia e obrigada.